Trabalho na Lambda 3 e de um tempo pra cá eu mudei um pouco a atividade que eu fazia lá na Lambda, tá? Eu basicamente atuava como desenvolvedor Ruby. Eu entrei lá para ser desenvolvedor Ruby. Eu atuei como desenvolvedor Ruby durante mais de um ano num projeto que foi bem grande. A gente conseguiu entregar muita coisa. Foi assim, o cliente era bem colaborativo e tal. Foi uma interação bem bacana. Mas aí chegou num momento em que esse projeto já não ia muito mais para frente e apareceu uma oportunidade. A gente tinha acabado de contratar na verdade uma empresa grande, tinha acabado de contratar a gente e estava demandando bastante da gente. Então assim, a gente abriu um escritório no Rio de Janeiro, colocamos um time atuando lá no Rio de Janeiro e depois de um tempo a gente teve um outro time também interno da Lambda que a gente começou a atuar junto com esse time. E aí surgiu a necessidade interna da Lambda, dado que esse time tinha bastante gente, de ter uma pessoa que pudesse acompanhar, né? Que fizesse o trabalho que seria no Scrum, o Scrum Master. E aí eu vendo essa oportunidade, vendo que eu não tinha muito mais o que fazer com o desenvolvimento de Ruby, que o projeto estava acabando, eu resolvi migrar por diversas razões, mas a principal é porque eu achava que eu ia ter tempo livre para conseguir fazer um projeto open source. Estava redondamente enganado. E aí, conforme eu fui entrando no time, entendendo as dinâmicas e tal, eu percebi que tinha algumas coisas que, da forma como eu sempre vi e sempre fiz, não funcionavam muito bem. Uma delas é que as retrospectivas, em geral, havia muito conflito. Muito conflito. E aí eu percebi que, geralmente, geralmente a retrospectiva era feita algo nesse sentido, né? Você tinha lá algo assim. E aqui uma área. E aí a retrospectiva consistia basicamente nas pessoas virem até o quadro, depositarem uma série de post-its que eles produziram num tempo de 5 minutos e no final alguém ou essas próprias pessoas liam os post-its que estavam aqui. E aí todo mundo voltava a trabalhar. E às vezes, quando se conversava, geralmente tinha bastante conflito nesse meio. E aí eu comecei a estudar um pouco, né, percebi que eu precisava melhorar essa minha atuação, né, como facilitador. E aí, recentemente eu li esse livro, se chama The Retrospective Handbook, do Patrick Kua, que foi o keynote speaker da Java Brasil desse ano. E aí eu basicamente percebi que isso é uma ferramenta bem legal, mas isso não é a única ferramenta, e isso nem é a forma como se roda a retrospectiva. Isso aqui não é uma retrospectiva, né? Isso aqui é uma ferramenta usada no meio de uma retrospectiva, não é a retrospectiva inteira. E aí eu percebi que dava para fazer coisas bem mais legais, né? Que fazem muito mais sentido. Uma delas, por exemplo, é que, começando uma retrospectiva, a primeira coisa que você faz é colocar todo mundo na mesma página. Porque a partir dali, né, o que você chama em vários livros de resolução de conflitos, ground rules, né, que são as regras do terreno. A gente vai estar junto num ambiente que vai ter as mesmas regras para que a gente dali possa continuar. Então você tem que colocar as pessoas no mesmo lugar. Como é que você faz isso? Tá? Primeiro, você estipula uma agenda. Tá? Você fala para todo mundo o que a gente vai estar fazendo aqui. Fazendo isso, você tem que falar, você tem que apresentar a sua agenda. Uma agenda típica de retrospectiva. Tá? Intro, uma introdução que você pode fazer. Aí, por exemplo, acho que vai ser interessante a gente rodar um safety check, por exemplo. E logo em seguida fazer algo como um starfish. E fechar uma retrospectiva com um empathy snap, por exemplo. Isso aqui é um exemplo do que seria uma agenda. Tá? Você acabou de falar para todo mundo o que está planejado para a gente fazer.
tá? Geralmente colocar tempo também de cada uma dessas coisas, tá? O que eu vou falar mais especificamente é sobre essa parte aqui, tá? Isso aqui são atividades e tal, dá pra encontrar isso fácil na internet, se você colocar Starfish, retrospectiva ágil, você vai achar. Mas eu quero falar sobre esses dois primeiros, tá? O que é a introdução? O que você fala na introdução? Você fala basicamente que tem que responder algumas perguntas que todo mundo é interessado em ouvir. Como, por exemplo, qual que é o propósito daquela reunião? Se as pessoas não sabem por que elas estão ali, a gente faz uma reunião na Lambda, que é o Staff Meeting, que as pessoas iam para a reunião e não sabiam por que elas estavam indo para a reunião. Elas só sabiam que elas estavam indo. E assim, o maior engano que você pode ter é achar que todo mundo sabe o que você sabe. Tá? Então assim, isso geralmente custa, sei lá, algo como 30 segundos. Então assim, o custo é muito baixo para um retorno muito alto. Então não faz sentido não fazer, dizer qual que é o propósito. Além do propósito, qual que é o contexto qual que é o contexto? A gente está falando o quê? Do último mês? A gente está falando uma retrospectiva da última semana, da última sprint. Do que é essa retrospectiva? Então qual que é o contexto dessa retrospectiva? Dado o propósito e o contexto, você já meio colocou. O que eu faço também, o próximo passo além disso, é setar uma Prime Directive, que é uma diretiva primária. O que é isso? Isso aqui qual é a regra que vai regir a nossa reunião, tá? Esse livro aqui ele apresenta uma Prime Directive, eu vou ler, se eu tiver tempo, eu tenho. Uma Prime Directive bem simples, tá? Que funciona bastante. Eu vou traduzir real time, ou seja, vai ser horrível a minha tradução, mas eu vou tentar. Independentemente do que nós descobrimos, nós entendemos e realmente acreditamos que todo mundo fez o melhor trabalho que ele ou ela podia, dado o que se conhecia naquele momento, as capacidades e habilidades dele ou dela, os recursos disponíveis e a situação iminente. Então assim, é muito mais para a gente colocar, se desse para colocar mais uma linha no manifesto ágil, o manifesto ágil da retrospectiva ia ter algo como: é mais importante você entender o outro do que se defender. É esse tipo de sentimento que tem que rodar uma retrospectiva, e não uma sessão de autodefesa. É muito mais um exercício de empatia. E aí, depois que eu falei, né, um pouco do que você fala numa introdução, depois que você coloca as pessoas na mesma página, você tem que saber se elas estão dispostas a estar ali. Porque senão não faz sentido. E é aí que você faz um safety check. O safety check é uma atividade para você verificar a segurança das pessoas. Tá? Então é o seguinte, um exemplo de um safety check. Deixa eu só pegar aqui. Tá? Você seta algo como: desenho isso aqui na lousa, tá? Onde o 5 cara, não tenho nenhum problema em falar nada nessa retrospectiva. O 4 cara, eu acho, eu não tenho nenhum problema, mas talvez tenha alguma coisa que eu não queira falar. O 3 cara, eu não estou muito bem, mas eu posso falar. O 2 cara, dificilmente eu vou falar. Mas se aparecer alguma coisa, eu falei, não vou falar, eu vou concordar com tudo que vocês fizeram, se eu tiver alguma coisa que eu discordo, eu não vou falar. Isso aqui é uma atividade. Para você fazer essa verificação de segurança, você pode rodar outros tipos de atividades. E aí a ideia é o quê? As pessoas vão escrever no post-it como elas se sentem em relação a essa escala que você deu para elas. Aí elas podem ir lá escrever, e aí você vai anonimamente, como facilitador, coletando os post-its que elas foram escrevendo. Por exemplo. E aí você vai lá e coleta os post-its que elas escreveram, né? Aí tem um 4 aqui, um 5 aqui e um 5. Qual que é a leitura que eu posso fazer disso? A leitura que eu posso fazer nós estamos disponíveis, assim, a gente está bem confortável para conseguir prosseguir nessa retrospectiva. E aí você segue a retrospectiva que as pessoas estão confortáveis para isso. Mas se tivesse falado algo assim, você encerra a retrospectiva. Não faz sentido você rodar uma retrospectiva onde as pessoas não estão confortáveis para rodar aquela retrospectiva. Uma retrospectiva é muito mais uma atividade de empatia, onde as pessoas conversam e ali elas trocam informações, sentimentos e experiências, do que
algo que vai precisar sair com Action Items. Action Items é uma ferramenta, não é a retrospectiva também. Encerrado.